graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar da lição 5, que tem como tema Todos Compartilham. E ao final da lição, o aluno deverá saber que os crentes verdadeiros compartilham seus dons com alegria. Ele deverá sentir o desejo de ser sincero ao contribuir com seus talentos. Ele deverá responder utilizando seus talentos com alegria para abençoar a outros. E a senha desta lição está em Salmo 120, verso 2, que diz: Ó Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Bom, para conquistar a atenção, vamos precisar de umas máscaras, figura de máscaras, e a Bíblia e a lição em um cartaz ou lousa, tá? Você tem que ter à mão uma máscara. Eu fiz uma máscara aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Pode ser assim uma máscara de carnaval. E aí vocês também falam sobre a máscara que é usada no Covid, como proteção, não é isso? Só que aí vocês frisam que ultimamente todo mundo está usando esta máscara, que é um equipamento de proteção, né? A máscara do Covid. Mas há outro tipo de máscaras. Vocês sabem dizer quais? Faz essa pergunta para o aluno. Dê um tempinho para eles responderem, né? As máscaras que não são equipamento de proteção, geralmente são usadas como disfarce. Aí o bandido, porque o bandido se mascara? Porque ele não quer ser reconhecido, não é isso? E na Grécia Antiga, os atores de teatro eles usavam máscara para expressar melhor o que estava acontecendo com seus personagens. Tanto que um dos símbolos do teatro são duas máscaras como essas aqui. As máscaras dos atores gregos eram bem trabalhadas, né? Elas podiam ser feitas de couro, madeira, cerâmica e outros materiais. E para cada sentimento do personagem havia uma máscara, por exemplo, tristeza. Então eu fiz aqui, por exemplo, essa máscara aqui. Essa caretinha aqui que mostra o quê? É um desagrado, né? Não está muito satisfeito, não. E essa caretinha aqui que mostra alegria. Então, os atores, eles representavam, né? Demonstravam, através dos seus personagens, esses sentimentos. E com os gestos também, né? Para fingir que eram personagens. E sabe qual é a palavra grega para ator? Essa palavra, ó, hipócrites, que em português quer dizer hipócrita. E o que é o hipócrita? É uma pessoa que finge ser o que não é. E na lição que nós vamos trabalhar, lição 5, vai falar de um casal hipócrita, tá? Então nós vamos estudar nessa lição o capítulo 4 de Atos, de 32 a 37, que fala sobre a união dos discípulos, dos verdadeiros crentes, e da fidelidade deles na obra. E de um casal, Ananias e Safira, que não foram sinceros. Fiquem com Deus. Olá, vamos continuar a nossa lição 5, que tem como tema Todos Compartilham. Hoje vamos falar apresentar a lição, né? Então, a gente vê que a igreja da época dos apóstolos, ela crescia muito rápido, né? Na primeira pregação de Pedro, foram convertidas 3.000 pessoas, e na segunda foram 5.000, ao total 8.000 pessoas. E todas essas pessoas foram batizadas e aceitas na igreja. Eles viviam com os apóstolos e outras pessoas como uma grande família, o qual todos se amavam muito, olha que lindo, né? E eles fizeram algo muito bonito. E aí você vai convidar os responsáveis pela pergunta de domingo para que apresentem as suas respostas. E você vai fazer um comentário que, para seguir a Jesus, muitas pessoas foram expulsas de sua casa, talvez mães com seus filhos, pessoas idosas, jovens. É possível que vários tenham saído de casa apenas com a roupa do corpo. Não sabemos, né, com quantos dessas 8.000 crentes aconteceu isso. Mas com certeza muita gente desabrigada e que precisava de ajuda. Então, o que foi que os discípulos fizeram? O que os que tinham amor no coração fizeram? Diz que o Espírito Santo encheu de amor o coração dos crentes. Eles ficaram unidos com uma família cheia de amor. Por causa disso, os que tinham casa, comida e roupas faziam de tudo para amparar seus irmãos de fé. Doía tanto no coração deles ver um irmão passando necessidade que chegava a vender o que tinham para dividir com os que tinham menos. Eles amavam mais aos irmãos do que as suas propriedades. Por isso não havia ninguém passando necessidade entre eles. Então, olha só, o amor, o Espírito Santo moveu o coração dos crentes com amor e eles ajudavam os irmãos. Será que nosso coração também dói quando vemos o irmão nosso passando necessidade? Em Atos 4, versos 36 e 37, fala de um personagem chamado Barnabé, tá? Você vai perguntar aos alunos se eles sabem quem é e depois vai dar tempo para eles responderem. E o nome do personagem era Barnabé.
E Barnabé, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, para que pudesse ser lido pelo máximo de pessoas do Império Romano. Mas os judeus lá da Palestina falavam uma língua chamada aramaica. E algumas palavras que eles falavam não existiam no grego. Por isso, precisavam ser explicadas. É o que acontece aqui. Barnabé é uma palavra aramaica, que foi traduzida para o grego como filho da Paraclésias. Interessante, né? Diz que essa palavra, ela é formada por duas partes. Pará, que quer dizer ao lado de, junto a, e Kalel, que significa chamar, ao pé da letra, né? Paraclésis seria chamar para estar junto, ou seja, chamar para ajudar. E o que fazemos quando estamos em apuro? Chamamos alguém para ficar do nosso lado, né? Do nosso lado e poder nos ajudar, nos dar coragem, consolo. Então, assim era Barnabé, sempre pronto a ajudar. E para vocês entenderem melhor, o Espírito Santo é chamado por Jesus de Paracletos, o que está ao nosso lado para nos ajudar, nos defender, nos consolar. Agora temos uma ideia mais clara do carinho e gratidão que os apóstolos demonstravam quando chamavam José de Barnabé. Então, Barnabé era da tribo de Levi, ele conhecia as leis de Deus, ele morava em Chipre, e era bom se você tiver um mapa e mostrar, né, onde fica a ilha de Chipre, e tinha uma propriedade lá. Quando viu necessitar da igreja, ele vendeu a propriedade e trouxe dinheiro para os apóstolos. Eles ficaram muito agradecidos. Ele era uma pessoa muito legal mesmo. Agora vamos conhecer dois personagens bem diferentes deles. E esses personagens, né, está lá em Atos 5, verso 1 e 2, que você vai pedir para um aluno falar sobre eles. Bom, você já fez uma promessa a Deus e depois mudou de ideia? Entre o grupo de novos irmãos havia um casal que fez exatamente isso. Como os outros crentes, os dois ouviram o evangelho pregado pelos apóstolos. Quando a casa tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo, esse casal também estava ali e foram tocados pelo Espírito Santo a vender sua propriedade e dar o dinheiro para o Senhor. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre eles. Continuando a nossa aula, a gente vê que Ananias e Safira, eles foram sinceros ao fazer o voto, mas depois eles decidiram mudar de ideia, né? Começaram a desejar o dinheiro que haviam prometido a dar. Isso é cobiça. Acharam que eles tinham agido sem pensar e depois que venderam o terreno, ficaram com parte do valor. Bom, se eu tenho algo para entregar, né, um dinheiro para entregar a uma pessoa e fico com parte dele, então eu estou fazendo o quê? Um roubo, né? Então a cobiça, ela gerou o roubo. O Espírito Santo, ele trabalhou no coração deles para que não fizessem isso, mas eles não deram ouvidos e ele se afastou. Mas não era só a cobiça que eles tinham no coração. Nós vamos ver o que mais havia de errado em toda essa atitude deles. Aí você vai pedir para os alunos responsáveis pela pergunta de segunda-feira responderem, né, apenas a parte de completar, sem a leitura do texto bíblico que tem ali, né? Se necessário, você vai complementar e vai dizer para eles, pelo texto, nós percebemos que Ananias e Safira queriam ser elogiados. Eles viram ali Barnabé e outras pessoas doando, né? Então eles ficaram com vergonha de contar que tinham voltado atrás no juramento. E por outro lado, se dissesse que tinham dado todo o dinheiro, né? Não tinha mais nada para eles, eles teriam que ser sustentados pela igreja. Ou seja, eles não teriam mais despesas e seriam queridos por todos. Para isso teriam que fingir que estava tudo certo, que eram bons, honestos e desapegados ao dinheiro. Eles teriam que encenar isso o tempo todo, como os atores de teatro. Lembra do que nós falamos sobre hipocrisia? Esse é o momento para pensarmos. Será que somos bons só para sermos elogiados pelos outros e temos alguma vantagem? Ou fazemos o bem porque amamos a Deus e ao próximo? Outra coisa que devemos sempre lembrar é que quando fazemos uma promessa, devemos cumpri-las. A Bíblia diz, assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Está em Eclesiastes 5:4, verso 5. O plano de Ananias e Safira parecia ser perfeito. Eles só que esqueceram que não se consegue enganar o Espírito Santo. Vamos ver o que aconteceu. Então, você vai pedir para algum aluno ler, né, Atos 5, verso 3 e 4, em que o Espírito Santo avisou Pedro do que estava acontecendo e ele desmascarou Ananias. E aí você vai pedir para o responsável da pergunta 2 de segunda-feira que dê a sua resposta, né? E qual o resultado daquele plano
substituto foi a morte, né? Enquanto Ananias foi até o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, Safira provavelmente ficou em casa, né? E ela viu que o esposo estava demorando e ela deve ficar preocupada. Então, depois de quase 3 horas esperando, ela saiu em busca do marido. Aí o apóstolo perguntou para ela, né? Você vendeu seu terreno por este valor? Ela disse sim, foi assim que fizemos. Pedro disse a ela, por que vocês dois decidiram mentir a Deus? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão ali na porta e agora vão levar você também. Imediatamente Safira caiu morta aos pés de Pedro. Os homens que carregaram o corpo do marido também levaram dela e enterraram ao lado dele. Então você vai pedir para o responsável da pergunta de terça-feira responder. E se necessário você vai complementar, né? Então a história de Ananias e Safira se espalhou e não foi difícil para os demais, os outros crentes, entenderem que não se pode enganar a Deus e nem zombar dele. Então vocês podem ter certeza de que ninguém mais que fazer alguma coisa desse tipo. Por outro lado, aprendemos que o castigo para a mentira sempre chega mais cedo ou mais tarde. Então é melhor não mentir, contar a verdade. Por mais que na hora pareça vantagem, não vale a pena mentir. Então nós vimos como a causa de Deus era sustentada na época dos apóstolos, né? E hoje você sabe de onde vem o dinheiro para pagar o obreiro, o pastor, o missionário. Quem paga pela impressão do livro e revista que falam de Jesus são os irmãos de sua igreja. Ele devolve dízimo e contribui com ofertas para pagar os pastores, custear os outros projetos missionários. Quando amamos a Jesus, nosso egoísmo evapora, desaparece. Ficamos felizes pela oportunidade de ajudar a obra de Deus. E aí você vai pedir para o aluno responsável, pela pergunta de quarta-feira, que apresente a sua resposta. Olá, então continuando a lição 5, nós vamos falar sobre aplicando. Como você pode seguir o exemplo da antiga igreja? Então a gente viu que a antiga igreja ela era muito amorosa, né? Muito cuidadosa. Então o que você, que provavelmente não ganha seu dinheiro ainda, pode doar aos outros? Os alunos podem dizer assim, mas eu não trabalho. Então você deve mostrar para eles que a cada um de nós deu dons especiais chamados talentos. Alguns nascem com o talento de uma ótima memória. Você provavelmente já viu alguns pequenos pesquisadores que conseguem memorizar versículos bíblicos com muita facilidade. Outros têm o talento de cantar muito bem. Os dons com os quais nascemos são talentos naturais, mas os que desenvolvemos com esforço são chamados de talentos adquiridos. Então você deve explicar para eles sobre esses talentos. Se queremos ser felizes de verdade, precisamos compartilhar nossos talentos com os outros. Você não ficaria triste se tivesse um talento especial para a música e não o usasse na igreja, deixando de glorificar a Deus? Você tem que mostrar a importância do seu talento para Deus. Você não seria um egoísta se tivesse um vizinho solitário e nunca repartisse com ele as coisas boas que você prepara em casa? Quando repartimos nossos talentos com os outros, Deus nos dá mais talentos, multiplicando aqueles que já temos. Então, se você tem o talento de cozinhar, tocar um instrumento, fazer artesanato e falar, Deus vai lhe dar mais 4, somando um total de 8. Se ele vir que você está usando e compartilhando fielmente esses 8, ele vai lhe dar ainda mais 8. Se você continuar a usar seus talentos, Deus continuará a lhe dar mais e mais por toda a eternidade. Então você vai explicar o quanto é importante o aluno ele se doar, né? Ele compartilhar o seu talento. A cada cristão Deus deu talentos especiais chamados dom do Espírito. Você vai fazer uma pequena pausa e vai pedir para que o aluno responsável pela pergunta de quarta-feira possa responder. Embora nem todos recebam o mesmo dom, existem 3 que todos os cristãos recebem. Cada um de nós tem o dom do tempo. 24 horas por dia, isso é muito importante falar do tempo. Todos temos o dom da influência, como está sendo a minha influência. Com esse talento podemos ser uma bênção ou mal, ou maldição para os outros. Quando nascemos, Deus nos deu o dom da fé. Alguns têm mais fé que outros. Quando usamos o pouco de fé que temos, Deus nos dá muito mais fé. Você já ouviu alguns pequenos pesquisadores dizer, não posso fazer nada, não tenho talentos especiais. Às vezes a gente ouve isso, né? Com certeza ele está errado. Cada um de nós tem pelo menos um dom concedido por nosso Criador. Se você tem apenas um e o coloca em prática, Deus multiplicará esse dom até que você receba muitos outros. Vamos então conhecer os dons do Espírito e aprender o que devemos fazer para obtê-los.
E aí você vai dar oportunidade para os alunos que têm a pergunta de sexta-feira responder. Então, continuando a nossa aula, nós vamos agora contando aos outros. Então, você vai escrever o nome de Barnabé no cartaz ou numa lousa, né? Vai escrever em cima. E embaixo, Ananias e Safira. E você vai comentar, fazer um comentário sobre Barnabé, né? Que ele era chamado filho da consolação, porque ele amava ajudar a causa de Deus. E ele era uma benção. Enquanto isso, Ananias e Safira era o contrário, né? Eles escolheram ser filho de Satanás, porque eles mentiram e o pai da mentira é Satanás. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai riscar o nome deles. Por que vai riscar? Porque esse tipo de pessoa, quando vem para a igreja, né? Ouvem a palavra, recebem, e são tocados pelo Espírito Santo e não mudam, eles são pessoas que prejudicam a causa de Deus, tá? Então você vai riscar o nome dele. Bom, o nosso texto para memorizar, né, a senha dessa semana está em Salmo 120, verso 2, que diz: o Senhor livra-me dos mentirosos e dos falsos. Essa deve ser a nossa oração. Não queremos ser como Ananias e Safira, queremos ser como Barnabé. Então, vamos ter uma oportunidade de fazer isso agora. E aí você vai pedir para os alunos, formem duplas, cada um vai fazer uma lista de talentos que enxergar no outro, né? Então, dá um papel para cada um e ele vai dizer o que ele vê de positivo no outro coleguinha. Depois devem conversar e agindo como Barnabé, animando uns aos outros a usar seus talentos para abençoar a causa de Deus. Além de animarem-se mutuamente, devem procurar maneira de ajudar o colega. Por exemplo, né, na escola, se eu domino bem a matemática, então eu vou ajudar o meu colega que não sabe matemática. Se eu sei cozinhar, então eu vou ensinar o meu colega a cozinhar. Se eu sei fazer um artesanato, se eu sei fazer uma limpeza legal, então eu vou ensinar para o meu colega. E aí você vai concluir esta aula, né, com oração, pedindo a Deus que ajude a todos a serem bondosos e sinceros, como Barnabé. E aí finalizamos a nossa aula. Deus abençoe vocês. Amém.